Vamos começar aqui um estudo que fala a respeito da fidelidade, do crente. Vamos falar sobre o crente fiel, a importância da fidelidade do crente a Deus. Gostaria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia. Você que pode, abre aí. Lucas 36. Aliás, Lucas 12, desculpa. Lucas 12, do 36 ao 38. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Lucas 12, 36 ao 38. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, que foi igual o irmão falou, as diferenças de versões pode atrapalhar um pouco. E diz assim: sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houve de voltar das bordas, para que quando vier e bater, logo passa e abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo que os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo, se cingirás e os farás assentar à mesa, e chegar-se-á e servirá. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, fala comigo através desta palavra. Amém. No 38 diz assim: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Essa parábola que é mencionada aqui em Lucas, da fidelidade do mordomo fiel, eu quero textualizando também com aquela parte que foi lida aqui na leitura introdutória, das 10 virgens, que estavam à espera do seu noivo. E hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que talvez tenha sido pregado muito nas igrejas e muitos não têm talvez levado isso a sério, em relação à fidelidade ao nosso Senhor, a fidelidade a Deus. Muitas pessoas ainda não entenderam o conceito de ser fiel a Deus. Hoje existem muitas igrejas e cada igreja, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua, vamos dizer assim, vertente teológica, e há aqueles que pregam que pela graça nós somos salvos acima de qualquer coisa, e não importa a situação que você esteja, Ele já predestinou para todo mundo a salvação, então já está salvo. E o próprio Jesus, em sua palavra, Ele diz: aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Repita comigo: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então hoje nós vamos falar sobre a fidelidade do crente para com Deus. Em comparação aqui com essas duas leituras que foram feitas hoje, eu quero trazer para um exemplo para o cristão do tempo atual. Aqui, nessa leitura, nós vemos aqui que aquele servo confiou àquele mordomo que cuidasse das suas coisas com carinho, com responsabilidade, com amor, e que deixasse as coisas no seu devido tempo organizado, cuidando bem dos servos que estavam na casa, não deixando atrasar o almoço, o jantar, aqui fala ração, tudo conforme representando ali o seu patrão. Então, eu quero até já começar comparando isso com a nossa vida. Os líderes da igreja, os pastores,
Aquele que aceitou Jesus, que tem a missão de pregar a palavra àqueles que não conhecem, ele passa a ser o quê? Representante do Senhor Jesus aqui na terra. Porque quando Jesus ele falou para os discípulos que iria de ser assuntos aos céus, ele falou que no nome dele, iríamos dar prosseguimento ao seu ministério. E o ministério de Jesus aqui na terra foi o quê? Foi vir para salvar. Primeiramente, salvar ao pecador. Salvar, curar e batizar. Tanto que ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Então, existe dois tipos de escolha que o homem pode fazer. Ser salvo ou condenado. Para ser salvo, existe um preço a pagar. E esse preço não é mais um sacrifício de animais, não é mais um sacrifício humano, não é mais o olho por olho, o sangue pelo sangue, o dente pelo dente. A única coisa que Deus quer de perseverança do homem é que ele creia e seja fiel na sua caminhada cristã. Que você zele da salvação. Que você zele desse compromisso. Se você levantou a mão e aceitou Jesus, zele desse compromisso. Mas infelizmente muitas pessoas esqueceram do seu compromisso de ser crente, de ser cristão autêntico a Deus. Cada crente dentro da igreja, ele foi chamado para um propósito. O meu chamado é pastoral. O chamado do Diego, evangelista, pastoral também. Deus é que sabe. A irmã Tati, ela é tesoureira, ela é obreira, é professora. A irmã Denise, ela é secretária, ela está sempre em tudo. E assim, a irmã Maria da Cruz também tem um dom de ser a esposa do pastor. E cada um tem um chamado aqui na área musical. E tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, meu irmão, faça com responsabilidade. Ele fala do servo fiel. São dois tipos de servo que ele fala aqui dentro dessa parábola, do fiel e do infiel. O fiel ficava atento à hora da chegada do seu chefe. O infiel não estava nem aí. Usava as coisas do seu chefe. Bebia na hora de trabalho. E enchia a cara, ficava embriagado. E de repente, do nada, o servo chega. Está tudo fora de ordem. É assim que está acontecendo em muitas igrejas. É assim que está acontecendo na vida de muitos crentes que estão tudo desorganizados espiritualmente falando. E esqueceram da vinda de Jesus. Estão nem aí, irmão. Não quer mais saber de vir adorar a Deus. Não tem compromisso nem com o horário da igreja. Só chega atrasado nos cultos. Está nem aí. Não vem para culto de ensino com preguiça. Fica em casa, não está doente, não está nada. Não está nada, só preguiça do diabo mesmo na vida do crente. Amarrando ele lá no sofá. Porque perdeu, parou de esperar a vinda de Jesus. Não está mais esperando a vinda de Jesus. Não é um servo fiel. O que Deus espera, o que Deus quer de nós, é que sejamos em todo o tempo fiel à sua palavra, fiel ao compromisso que fizemos quando aceitamos Jesus. E uma das qualidades que eu quero falar do crente fiel aqui dentro desse contexto, tanto que a irmã leu das virgens, das 10 virgens, tinha aquelas que eram prudentes e tinha aquelas que eram consideradas loucas, ou talvez não vou dizer louca assim, barraída, que tinha que ir para o manicômio, mas dizer assim que fazia as coisas de qualquer jeito, não estava nem aí. Dentro da igreja tem esse tipo de crente, irmão. Não tem nem como a gente arrancar, não tem como. Vai ter. Tem aqueles crentes que estão com a sua chama ali, ó. Estão com óleo na botija e com a sua chama acesa. E que não saiu ali da presença para tentar ir lá buscar, não. Ficaram atentos porque tinha reserva. São quem? Qual é a qualidade desse crente fiel? O crente prudente. Qual é o contrário do imprudente? Louco. Dentro da igreja tem esses dois tipos de crente. O prudente e o crente louco.
O prudente, irmão, está cheio do Espírito Santo e está com a reserva bem ali. Porque se ele começar a ficar fraco, começar a apagar a chama do Espírito, ele pega, coloca mais óleo. O óleo é oração, o óleo é palavra, o óleo é fidelidade, o óleo é congregar. O crente que não tem óleo, irmão, essa hora está em casa. À toa, sem fazer nada, porque já acabou o óleo, já acabou o fogo. E quem é o dono do óleo? O Senhor. É Ele que quebra o jugo. É Ele que tira esse jugo que está nas costas de muitas pessoas. O crente, ele é prudente. Nessa parábola, a gente vê aqui, na parábola do servo vigilante, você observando aqui, você vê que há um destaque aqui, muito semelhante, também parecido com as 10 virgens, que ele também estava ali, o quê? Prudente, esperando a hora que o seu Senhor ia chegar. E as virgens também estavam ali prudentes, com a sua chama acesa ali, com as suas lâmpadas acesas, e também com óleo reserva, para não ter problema de quando ele não sabia a hora que ia chegar. Então tinha que ter o óleo reserva. Então há essa comparação, se você for ver, é parecido aqui as parábolas. Elas têm uma comparação, o próprio Jesus fez para poder a gente entender que nós estamos aqui na terra esperando a vinda de Jesus. E o crente tem que esperar a vinda de Jesus aceso, iluminado, com a luz acesa na sua vida. Ah, mas faz tanto tempo que a gente está esperando Jesus, até agora não voltou. Pois é, em todo o tempo da tua vida, você tem que estar com as lâmpadas acesas. Em todo o tempo da tua vida, você tem que estar em vigilância, com a sua lâmpada acesa, aguardando o teu mestre voltar. E a vinda de Jesus, ela não vai suceder só no dia do arrebatamento. A vinda de Jesus, ela sucede na vida daquele que partiu para a glória. Se hoje eu estou aqui, e do nada, eu estou andando pela rua, acontece um acidente gravíssimo, e o Espírito sai do meu corpo com a minha alma, é a hora que a gente vai fazer aquela pergunta: fulano foi ou fulano não foi? Sempre quando alguém morre, independente do que for, as pessoas fazem aquela pergunta. Quando é um pastor, foi direto para a glória. Será que foi mesmo? Mas a gente tem esse conceito: não, era um grande homem de Deus, então foi direto para a glória. Será que de repente não morreu, não foi, né? Até por consequência que estava com pecado oculto e Deus estava ali? É que Deus não é Deus de brincadeira. E quando às vezes é um jovem da igreja, talvez porque desviou, foi lá, bebeu, fez alguma coisa assim, se morrer todo mundo já fala que já foi para o inferno. Nessa hora todo mundo quer ser Deus, todo mundo sabe de tudo, até o que acontece do outro lado. Isso é Deus que sabe, né? Mas irmãos, é uma coisa que a Cruzinha fala, muito séria. Nós estamos dentro da casa de Deus aqui, lutando todo dia, com fidelidade, irmão, né? Se mostrando. Dentro da igreja tem pessoas que só vêm para se mostrar. Tem gente que vem para a igreja só para poder cantar e depois não vem mais. Só vem para a igreja para mostrar que prega bonito. Pode ver que só vem domingo, esses crentes que vêm para se mostrar. Então, graças a Deus que aqui quase não acontece isso. E eu nem dou oportunidade quando eu vejo que está querendo se mostrar. Porque a honra e glória é para Jesus, não é para o homem. A honra e glória é para o nosso Deus. Estamos aqui para honrar o nome dele, não o nosso nome. Mas tem crescido uma grande quantidade aí de crentes que são superstar, que acha que a igreja é um local para poder ele vender aqui a música dele, vender a pregação dele, mostrar o talento que ele tem de cantar ou de tocar, mas não está nem aí com a sua lâmpada, está vazia, está vazio, está no pecado e acha que tudo está certo. Jesus vir vai ficar, irmão. Se morrer, não vai para o céu. Então a gente está dentro da igreja lutando para ser crente. Corre o risco muito grande de não ir para o céu. A maior prova real disso, nós sabemos que no meio ali dos 12 existia um que era mais mundano do que os outros. Ninguém era perfeito no grupo dos 12. Mas Judas, ele era aquele mal intencionado que desde o começo o próprio João fala, aquele que surrupiava da bolsa, aquele que tirava da tesouraria do nosso grupo. Já tinha a intenção mal, Jesus do lado curando, Jesus do lado fazendo milagres, Jesus do lado ensinando, falando, e o camarada mesmo assim, lá roubando as coisas da casa de Deus. Jesus falando, e o cara vendendo Jesus, traindo Jesus. É diferente hoje? Não, irmão, tem gente dentro da igreja que são verdadeiros Judas, que até hoje trai o Senhor.
que até hoje fica lá bonito com a postura de crente, mas são traidores, enganadores que estão apagados. Então a primeira característica grave aí, o crente fiel tem que ser o quê? Se é prudente, ele é crente. Outra característica que eu quero falar aqui dentro desse estudo aqui, que o crente ele tem que ter o quê? Prontidão. Ele tem que ser um crente, o crente que é fiel a Deus, ele tem que ter prudência e também tem que ser um crente pronto. Prontidão, preparado, vigilante. O próprio Jesus falou para os discípulos: vigiai e orai, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Vigiai e orai. O adversário de nossas vidas em todo o tempo está preparado, tentando lançar um laço para nos derrubar e nos separar da presença de Deus. Jesus em todo o tempo falou vigilância, mas crente hoje não vigia. Naquela época já não vigiava. A crentada hoje não vigia, irmão. E ele diz aqui, que esteja pronto, que esteja pronto. No 38, como lemos aqui em Lucas 12, 38, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais, qual? Aqueles que estão ali em prontidão, aqueles que estão atentos. Cada dia que se passa, a gente sabe que se aproxima a vinda do nosso Senhor. Os sinais, desde a época da igreja primitiva até hoje, ele nos indica e nos mostra que Jesus está voltando. Mas ultimamente, nos últimos dias, tem se cumprido ao pé da letra as profecias escatológicas da palavra em relação à vinda de Jesus Cristo. E já estamos vivendo já o princípio das dores, que nos traz uma concepção de que haverá a qualquer momento o arrebatamento da igreja. E ai daqueles que não estiver preparado. E ai daqueles que estão afastados da casa de Deus. Eu não estou falando, irmão, daquele irmão que não vem mais para a igreja, não. Estou falando daquele que está dentro da igreja e está afastado. Acontecia isso na igreja de Coríntios. Quantas pessoas que iam para a igreja, irmãos, mas estava tudo desviado. O apóstolo Paulo mandou a carta falando: gente, estava tendo um problema de fofoca muito grande na igreja de Coríntios. Lançava fofocaiada, uns crentes velho exaltados querendo humilhar o outro, uns crentes que ficavam se metendo com a roupa da outra. E o apóstolo Paulo falou: olha, examine a si mesmo e tome desse pão, coma desse pão e toma desse cálice, mas olhe para a sua vida, cuide de você mesmo. Eram as irmãs que não usavam véu falando das que usavam véu. Eram as irmãs que não usavam véu falando das que usavam véu. Aí era uma confusão. Era aqueles irmãos lá que era, quando ia para a igreja, que era rico, discriminava o que era pobre. Era o povo falando mal do rico. Era uma confusão que tinha dentro da igreja de Coríntios. Imediatamente mandaram para Paulo a carta dizendo: olha, o negócio está feio aqui. E a gente lembra que hoje dentro da igreja, eu falo no sentido geral, está acontecendo isso, irmão. É um irmão preocupado com a roupa do outro e não cuida nem da vida dele. Sabe que aqui diz, aqui dentro desse estudo aqui, a gente olhando aqui, que esse servo infiel, ele tratava mal, esse mordomo infiel, ele tratava mal o servo do patrão dele. Não dava comida para os camaradas. Agredia com palavras e até ainda agredia também batia neles, espancavam eles. Dentro da igreja não é diferente. Quantos crentes dentro da igreja que acha que é o tal, sabe? E que chega e espanca o outro com palavras, espanca até mesmo, se bobear até mesmo com brigas. E o pior, irmão, do que espancar talvez com alguma agressão física, é a agressão com palavras.
A gente vai lá, traz a ovelha. O pastor Amado costumava falar isso direto nas reuniões de obreiro. Traz a ovelha lá de fora, tira os carrapichos, cuida dela, faz tudo direitinho. Chega outro irmão e pega assim: pra que essa calça aí? E essa tatuagem, esse brinco aí, não sei o que. E a pessoa nem está ainda aprendendo ainda. E voltava de novo, vai lá. Aí lá vai o pastor de novo buscar a pessoa que um crente que não vigiou, largou para fora da igreja. Mordomo imprudente, que ele tem que dar o alimento, ensinar, meu irmão. E deixa a doutrina para o pastor da igreja, moço. A carta do Apocalipse foi mandada para os anjos da igreja, não foi para os membros da igreja, não. A responsabilidade de mandar, dar o comunicado, ensinar e doutrinar é do pastor da igreja. E a pessoa tem que estar aqui para poder aprender a palavra do Senhor. Todo mundo na igreja de Corinto queria ser pastor. Todo mundo queria falar, todo mundo queria ser. Acontecia a mesma coisa também lá em Éfeso, também com Timóteo também. Todo mundo queria passar na frente de Timóteo, porque ele era mais novo. E hoje é do mesmo jeito, irmão. Ninguém quer ter pastor, não. Ninguém quer ter um líder, não. Cada um, já sei, não precisa de igreja. Sei tudo de igreja. Coitado, miserável. Sabe de nada, rapaz. Se soubesse, estaria aqui. Sabia que aqui que é lugar de adoração. Que aqui é lugar de oração ao Senhor. Está com a sua lâmpada vazia. Não vigia com palavras. Quantas pessoas saem da igreja por causa de crente que não vigia? Dá exemplo nenhum. E quer cobrar dos outros. Cada um tem que cuidar da sua vida, assim que o apóstolo Paulo fala. Cada um cuide da sua vida espiritual. E na igreja, quem tem o direito de exortar e de ensinar é o anjo da igreja, é o pastor, né? Qualquer um chega metendo paulada nos outros, não. E é desse jeito. O mordomo infiel é aqueles que têm levado pessoas, em vez de trazer para a igreja, tem jogado para fora da igreja. Em vez de apacentar, tem espalhado. E não é só, né? E é pastores também por aí que fazem isso. Quantos pastores aí que também, que em vez de ensinar a igreja, está aí dando paulada? Não dá exemplo nenhum. Alguns são até beberrão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que estar pronto para poder ensinar. Tem que estar pronto para poder acolher. Tem que estar pronto para buscar aquele que perdeu. Algumas pessoas ficam muito preocupadas. Vamos lá buscar a pessoa que não veio para a igreja. Sim, isso tem que preocupar mesmo. Mas às vezes não se preocupa de pedir perdão para aquele que ofendeu. E aí o pastor que tem que correr atrás. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O crente fiel, ele tem que ser o quê? Prudente, escreve aí. E tem que estar em quê? Em prontidão. Está alerto. Porque qualquer momento o Senhor virá buscar o seu povo. E quando o crente, ele é fiel ao Senhor, que ele é prudente, que está em prontidão, ele verdadeiramente sabe o sentido do que é viver uma vida santificada ao Senhor. Ele vigia com as suas palavras. Não existe palavras torpes na vida do crente fiel ao Senhor. O crente fiel ao Senhor, irmão, não mente não. Tem gente que mente até no dízimo. Traz um valor e fala, coloca lá como dízimo. Ah, meu irmão, para que isso? Não traz nada não. Não faça isso não. Fala que é uma oferta, mas não mente não. Está cheio de ananista. Já pensou se acontecesse lá? Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro foi João, agora eu confundi. Pedro cheio do Espírito Santo. O camarada chega lá com uma mentira. Tá, rapaz, eu falei, Deus, já pensou se acontecesse isso? Deus me livre, ia ter tanto enterro por aí, nas igrejas, de gente mentirosa que chega mentindo aí. Só para se mostrar, irmão. Não estamos aqui para nos mostrar. Estamos aqui para mostrar Deus para o mundo. Estamos aqui para mostrar Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Criador, que Ele é o Transformador, que Ele é o Salvador daqueles que estão lá no mundo e dos que estão dentro da igreja também. Ele veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, e também, não só para os seus, mas também para aqueles que o aceitarem, como seu único Senhor e Salvador. E tudo isso nos trará o quê? A recompensa do nosso Deus. Porque bem-aventurado é aquele servo, né, que quando vier o seu Senhor e já está em prontidão. Bem-aventurado é o crente de hoje, que quando o Senhor vier, ele esteja pronto para subir. Que quando
chegar o momento de você até falecer, morrer por algum acidente, alguma coisa, alguma doença, você esteja preparado para estar no paraíso com o Pai, para aguardar o momento da vinda do Senhor. Agora sim, eu falei duas características aqui do crente fiel, que na sua integridade ele vai ser um crente prudente, que não vai deixar o fogo apagar, e vai ter também aí do lado o azeite, para não ter problema de quando faltar, já ir ali fazer o reabastecimento do seu azeite. Então o crente, além de ser fogo puro, ele tem reserva. Agora temos por aí que tem até fogo, mas não tem reserva. Aí pega, volta para o mundo, quando chega já veio o Senhor e vai ficar para trás. Tem que ter reserva, irmão. Para ter reserva tem que viver vida de oração. Para ter reserva o crente tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Para ter reserva o crente tem que ser fiel não só na igreja, mas por onde ele andar ele tem que mostrar que é crente. É horrorizante quando você ouve de algumas pessoas que você vê da igreja, você vê que é crente, sabe aquela coisa que você vê falando cada palavra, sabe? Assim, quando está fora da igreja, quando está lá perto dos amigos no trabalho, sabe? É o outro cara. Ele não é nem crente, não, ele é cara. Porque não está esperando a vinda de Jesus. Porque não tem óleo na vida do camarada, não tem fogo na vida do homem. A primeira característica do crente, do cristão infiel, em comparação com o mordomo infiel, é que ele simplesmente parou de esperar a vinda do Senhor. Não está nem aí para a vinda do Senhor. Isso é tão óbvio, irmão, que tem crente por aí que não acredita mais que Jesus vai vir, que não está nem aí mais para a igreja. Tanto faz como tanto fez estar na igreja. Tanto faz como tanto fez ler Bíblia. Tanto faz como tanto fez orar nem pensar, porque se orasse teria a visão do Espírito Santo. Esses são os crentes fiéis, são aqueles que pararam de esperar a vinda de Jesus, que pararam de aguardar o momento em que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E Jesus, ele mesmo fala que nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento. Quem for ler, poder ler aí, Mateus 24, 44. Abra aí para a gente meditar aqui. Quarenta e quatro. Pode. Isso mesmo. Ficais apercebido em todo o tempo. O mordomo infiel, o crente infiel, já não espera mais a vinda de Cristo. O crente infiel, o crente infiel, ele até diz que é crente, mas ele nem lembra mais de falar com Deus dele. Pode abaixar mais o fundo. O crente infiel, ele nem lembra mais o que é uma escola bíblica dominical, irmão. Nem sabe o que é isso. Não faz sentido para ele, não. Culto de doutrina não precisa, porque quando ele chega aqui, ele pensa que tudo que a gente está pregando é indireta para ele. Porque está tão errado o camarada. O crente fiel, ele é tão errado, irmã Maria da Cruz, que tudo que você prega aqui está jogando indireta em mim. Não, irmão. É porque está errado e a carapuça está servindo. Por que os outros estão aqui? O grupo muito pequeno, porque ainda são os crentes fiéis, que tem óleo na bochecha. E não vão se exaltar por causa disso, não. Porque se exaltar é crente infiel. Ele espera. Então a primeira característica do crente fiel é o quê? Ele parou de esperar a vinda do Senhor Jesus. Ele parou de estar em prontidão esperando a vinda do Senhor Jesus. O crente fiel, em comparação aqui, os irmãos for ler aqui, o crente fiel, foi o que eu acabei de falar aqui, ele não tem medo de usar suas palavras para ofender e lançar uma pessoa dentro da igreja lá no mundo, porque ele praticamente já está no mundo também. Ele se disfarça atrás de um paletó, talvez atrás de uma gravata, se disfarça atrás de uma roupa ou de um vestido fake, que acha que aquele ali é santidade. E ele acha que por causa disso ele tem o dever de julgar o outro. Ele acha que por causa dessa tipo de conduta que ele vive por fora, que ele acha que mostrando que ele é santo por fora, e por dentro está tudo podre, é um sepulcro caiado. Porque não adianta por fora estar tudo com a roupa mais social possível, bonito, ou o vestido mais longo, ou talvez o cabelo longo, todo quebrado, feio, mas achando que é bonito. Mas por dentro está seco, vazio, como um sepulcro. E ele passa a ser o quê?
por causa disso, termina destruindo a vida de outras pessoas que estão dentro da igreja. O crente infiel, comparando com o mordomo infiel, ele age também de forma irresponsável. É uma das características dele. Irresponsabilidade, ela é uma característica do crente infiel. Repita comigo: irresponsabilidade é uma característica do crente infiel. Quando aqui fala de infidelidade, é em todos os modos. Envolve a sua conduta no andar, no vestir, no falar, ao se apresentar perante a sociedade. Nós não devemos negar que nós somos cristãos. Não devemos ter vergonha de dizer eu sou cristão. Também não vai se mostrar por causa disso não, se exaltar não. Não devemos de maneira nenhuma, irmão, negar que nós somos cidadão do céu. O próprio Jesus falou: aquele que negar a mim perante os homens, eu mesmo, pessoalmente, naquele dia, vou negar ele. E quantas pessoas têm negado Jesus? Quantas pessoas têm sido crente falso, como diz a palavra de Deus, a recomendação de Paulo a Timóteo? Quantos têm vivido um falso moralismo cristão? Crentes que acham que tomar um pouquinho de vinho não tem nada não. Um pouquinho de pingo, tá bom, um pouquinho de pingo, não vou beber não, vou beber socialmente. Irmãos, vai para o inferno socialmente, irmão. A Bíblia sempre mostrou que aqueles que se dizem ser obreiro da casa de Deus, ou crente, seja lá quem for, jovem, que se entrega ao alcoolismo, se entrega à bebida, e acha que está tudo tranquilo. Irmão, um dia desse, mostraram nessas redes sociais da vida aí, um cantor muito famoso, irmão, ó, dançando samba lá e com a garrafa de... O irmão sabe o que estou falando, quem sabe aí sabe. Tomando e de boa, daí está cantando nas igrejas por aí, irmão. Aqui ele pode cantar, irmão, não porque aqui seja melhor, porque aqui a casa de Deus as coisas têm que ser organizadas. A casa de Deus não tem que ser qualquer um, tem que vir aqui para vir escandalizar o evangelho não, irmão. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, no falar, no agir. Seja exemplo dos fiéis, não só numa música bonita que escreveu, que comoveu os corações, ou numa mensagem bonita que pregou, que muitas pessoas gostaram. E existe um tal do fanatismo que os crentes começam a fanatizar essas pessoas, começam praticamente a adorar esses cantores e esses pregadores que eles acham: pronto, estou por cima da carne seca. Que eles passam, eles têm o dever de mostrar para o seu público, que são os seus fãs, que ele é o tal. E no final, é um pobre pecador falho que tem escandalizado o evangelho. Provérbios 20, lê para mim aí bem alto aí, 1. Uma das coisas que sempre trazem, que tem escandalizado, e tem crente que fala: tem nada não, tem nada a apontar de ter nada não. Não pode, na geladeira de crente não tem que ter bebida alcoólica não, seja lá de quem for. Ah, um fulano vai vir da cidade, ele não é crente, vou encher minha geladeira de cerveja. O quem manda a tua casa é você, rapaz, você que é crente. Nunca na minha casa vai entrar nada de bebida alcoólica, porque tem um parente meu que não é crente, que tem que beber. Vai beber lá no bar, mas na minha casa não. Minha casa é do Senhor. Se você não tem moral na sua casa, vai ter moral aonde, irmão? Se você não maneja bem a tua família, não governa bem a tua casa, tu tem moral para governar a igreja ou qualquer coisa? Pois lá na tua casa não entra bebida alcoólica. Na minha casa não vai entrar. Lê, por favor, irmão Diego aí, pra gente ir bem alto aí. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. E muitas pessoas, até grandes pastores aí, porque quer que seja o fulano ou ciclano da família pastor, ainda nem foi liberto. Já teve casos de pastores levar o filho lá que estava bêbado para poder empossar como pastor. Irmão, as coisas de Deus não é brincadeira não, irmão. Ou você toma uma posição com Deus de verdade, para saber qual é a verdadeira essência de um verdadeiro cristão, ou então fica no mundo mesmo, porque está perdendo seu tempo aqui, não vai para o céu não. Crente que bebe socialmente, crente que enche a cara, não é digno de subir no altar para pregar, cantar, fazer nada. Confessa o teu pecado, larga e vive uma vida nova com Cristo. Mas pastor, se eu me arrepender e largar, se arma para conversa arrependimento, ela faz tudo. Mas fica aqueles crentes assim, sabe?
pecando, fazendo coisa oculta, e não confessa, não fala nada, e continua ainda, tomando posse ainda do ministério das coisas de Deus. O vinho traz confusão, o vinho traz contenda. Naquela época era vinho, e aqui fala não só vinho, mas qualquer tipo de bebida forte. Quando quer falar de cachaça, de uísque, seja lá o que for, só traz confusão. Trouxe confusão na vida de Noé. Ele amaldiçoou o seu filho, ele também teve culpa no cartório. Quem mandou também beber demais? E ainda amaldiçoou o filho. Há aqueles que dizem que até o filho cobiçou o pai, não sei, alguns dizem isso, que era um desrespeito muito grande. Um filho vê a nudez do pai, e o pai foi amaldiçoou a geração de Cã, e se tornou o quê? Aqueles que era conhecido como os cãozinhos de Israel, que o próprio Jesus um dia fala para uma mulher cananeia, descendente de Cã, e diz: os cachorrinhos não são dignos de comer na mesa dos seus... Não é lícito que os cachorrinhos comam da comida. E a mulher ainda fala bem assim: E nós vemos, irmãos, ele veio para todos, irmãos, sim, mas só vai ser salvo aquele que for fiel até o fim. Só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Perseverar no olhar, perseverar no ouvir, perseverar no falar. Irmão, tem gente que tem 30 anos de crente, até hoje não se converteu. É vergonhoso. Tem gente que nem batizou ainda, que fala: não vou batizar não, porque não sei o quê, não sei lá, tenho medo de batizar. E é vergonha crente que não batiza porque não quer ter responsabilidade de ser fiel, rapaz. Pais que falam pro filho: batiza não, menino, porque tu tá pecando. É um pai irresponsável. Nós temos que ensinar a essência do que é o verdadeiro evangelho aos membros da igreja, aos irmãos, aos nossos filhos, à nossa família. De que a fidelidade não existe idade para ser fiel a Deus. Desde criança você tem que ensinar o menino no caminho, mas alguns pais falam, ensina, mas não está no caminho com ele, não ensina, não está do lado do filho. E pior que ainda quer se meter na vida do filho do outro. Cuide do seu filho, não cuide do filho dos outros não. A Bíblia diz que cada um tem que cuidar da sua família. Ó. Falar dos outros é fácil, mas cuidar do seu que é bom, não consegue. Tem pai que tem medo do filho. Meninas de 10 anos, 12 anos, o pai tem medo de falar com o filho, de dar bronca no filho. Umas meninas aí de 15 anos, 14 anos que já puxa o cabelo da mãe e a mãe não fala nada. Para tu ver, sabe por quê? Porque o pai ensinou o filho a mandar nele. Tinha medo do filho. Meu filho pode ser marmanjão dentro da tua casa, quem manda da tua casa é tu. Se ele quiser cuidar da vida dele, ele vai fazer o que quiser lá fora, mas lá na tua casa, que manda você que é pai, você que é mãe. O filho tem que te respeitar. É assim que a Bíblia ensina. Não, os pais tudo com medo dos filhos aí. Paga os outros, às vezes, para limpar a casa e o filho dormindo lá dentro do quarto. Adolescente. Cheio de energia, que para brigar é uma coisa, para pedir uma coisa é outra. E o pai com medo do filho. Tu está sendo irresponsável, irmão. É você que é o irresponsável, não é o menino não. Levanta, rapaz, vai lavar a louça. Seja lá quem for. Está andando contigo no caminho, enquanto está na tua casa, ele está andando, então a responsabilidade é tua. Não sou responsável pelos atos dele. Está na tua casa, termina que tu é. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos pais abandonaram essa responsabilidade de ensinar os meninos dentro da igreja. Às vezes eu fico triste assim com o toneísmo dentro do coração de alguns pais que sabe, não está nem aí para a escola dominical, de trazer ou não, ou de vir com seu filho. Não está nem aí. Como se não valesse de nada. As nossas lições feitas com tanto carinho, com tanto amor, tudo certinho, explicadinho para as crianças, com desenho, com tudo, para os adolescentes, para os adultos, a nossa lição está maravilhosa. E as pessoas não estão nem aí, irmão, isso aí é crente infiel a Deus. Não adianta passar a mão na cabeça e não ficar perdendo tempo com ele não, irmão. Você vai perder seu tempo. Nós temos que correr atrás daqueles que estão realmente querendo ir para o céu ainda. Aqueles que estão brincando com as coisas de Deus, não perca tempo com ele não.
porque você vai perder o seu tempo. Vamos buscar aqueles que estão querendo realmente, que estão com sede, que estão precisando conhecer esse Jesus. E diz assim, as qualidades do crente fiel. Então ele é o quê? Ele tem fidelidade em tudo, na sua forma de andar, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Ele vai ter essa qualidade. Ele vai ser o quê? Prudente. Ele vai ter prudência em quê? Prudência no falar, prudência no agir. Uma coisa que o pastor Pedro falava interessante assim, antes de agir, gente, quando alguém falar alguma coisa com vocês, que mexer lá com a sua raiva, com o seu ódio, irmão, antes de fazer qualquer coisa, pense 10 vezes. Pense 10 vezes. Ele falava isso aí. Mas hoje as pessoas agem por impulso, já quer brigar, já quer matar, já quer empurrar. Isso não é crente não, irmão. Tem que ter temperança, tem que ter o fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, irmão, você precisa buscar esse fruto. Ah, pastor, mas eu sou um crente tão orador, tão buscador, leitor de Bíblia, mas se não vigiar tudo isso, tu vai perder. A Elise falou uma coisa interessante. A pessoa às vezes faz um exercício físico, corre e tudo mais, faz uma caminhada assim, para quando chega em casa como um sanduíche desse tamanho. Ele perdeu 500 calorias correndo e ganhou 2.000 no sanduíche. É a mesma coisa que ele dentro da igreja. Ora, faz tudo, vou ler Bíblia, ele perde aí mais ou menos umas 500 calorias aí de pecado na vida dele. Aí quando chega lá na rua, escandaliza tudo, perde tudo. Chega no trabalho, quer brigar, perdeu tudo. Em todo tempo, irmão, você tem que cuidar da sua vida, da saúde espiritual da sua alma, para não ser condenado. Crente fiel é crente em todo lugar, irmão. O crente fiel, ele é prudente. A fidelidade é um dom, ele tem prazer de estar na casa de Deus. O crente só chega atrasado no culto, irmão, não tem vontade de vir, está vindo forçado. Vem forçado, vem na marra, irmão. Para que vem, irmão? Só vem uma vez, culto de doutrina, tem crente que só vem um culto só, não está nem doente, não está nada. Você até fala assim, não está doente, não está não. Vem porque não quer, preguiça. Isso não é crente fiel não. Isso é uma coisa que deixa os desigrejados com ódio da gente, quando você prega isso, né? Eles ficam com ódio, porque eles não gostam de igreja, né? Esse pastor aí fica falando isso aí, oxi, igreja. Como é que é lá no grego, que ele fala? Tirados para fora, né? Eclésia, tirado para fora. Eles não entendem que é tirados para fora do mundo e vem para Jesus. Esse é o significado de igreja. E eles acham que é o contrário, que eclésia é ir para o mundo, não precisa de igreja. É umas confusão com esse povo, né? E uma das coisas mais importantes do crente fiel é que ele está caminhando para o alvo, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, caminhando para o alvo, olhando para a frente, não preocupando com aquilo que falou na esquerda, aquilo que foi falado na direita, com a zombação, com as murmurações. Irmão, se eu fosse parar para olhar para a esquerda, com quem está falando de mal de mim, que está falando que eu estou dirigindo a igreja errado, rapaz, se você fosse olhar para isso aí, já tem que te entregar isso aqui de muito tempo. Meu alvo é Cristo, irmão, é Cristo, é a salvação, é a minha vida e a vida das pessoas que estão aqui e da minha família. O alvo é Cristo, irmão, caminha para frente, olha para lá. O apóstolo Paulo, ele olhou para frente. Domingo estivemos aqui pregando e falando sobre a primeira viagem de Paulo. Na primeira viagem de Paulo, o próprio João Marcos não aguentou. Ele pegou e Paulo falou, não quero esse camarada comigo, porque não dá, porque infelizmente tem obreiro na igreja que só faz atrapalhar o andamento da igreja. Mas ele foi para um lado e deu certo com o outro. Mas Paulo foi com Silas e aonde ele andou, o ministério foi. E quando Paulo começou, não parou até morrer. Só parou porque mataram ele. Ele foi fiel até o fim, seguindo para o alvo. Chega um momento que ele falou, olha, para mim morrer para mim, meu filho, é lucro. Viver é um ganho, é uma dádiva de Deus. Morrer para mim é lucro, porque eu vou para o céu. E é uns crentes com medo de morrer aí. Tem uns que coloca 3 máscaras no coronavírus. Tem uns que coloca 4 máscaras com medo. Alguém espirrou, ai meu Deus, sai daqui, coronavírus. Um medo, sabe porque sabe que está condenado. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele vê, meu Deus, me leva para o céu, não aguento mais aqui. Ah, Jesus, de um dia desse eu falei com minha esposa, Jesus, venha logo arrebatar só pouco o seu povo, porque eu não estou aguentando esse negócio. Irmãos, é um povo aí agora com as igrejas agora de não sei de quê, de homossexual. É uma igreja não sei de quê. É uma igreja agora dos crentes que não quer, sabe, tanta coisa que estão inventando aí, que eu falei, meu Deus, vem buscar logo o teu povo, porque a gente não aguenta isso, porque o Espírito Santo não aguenta isso. Mas Deus sabe que se for buscar o seu povo agora, tanto de crente que vai ficar aí, que não vai ser moleza, e da Assembleia de Deus.
Não é os lados que o povo fica julgando da bola de neve, ou não sei da onde, da igreja da hipergraça, que o povo tem mania de julgar, mas de repente vai mais gente lá para o céu do que os daqui que estão julgando. Ninguém sabe. Ah, meu filho, ser crente fiel não é fácil, não. Não é para qualquer um, não. Louvado seja o nome do Senhor. Lê, por favor, Gálatas 1:1. Nós temos que estar fazendo a vontade do nosso Deus, no centro da vontade do nosso Deus. Alguém pode ler para mim, por favor? Bibi não está filmando, não? Está filmando? É? Não, está filmando na câmera. Ah, tá. Porque a luzinha não está acesa para mim. Quem pode ler para mim aí? Gálatas 1. Como é que é? Paulo enviado da parte de quem? Não da parte de quem? De homens, né? Isso. Ele foi enviado por quem? E ele seguiu até o fim, foi fiel. Depois vamos trazer um estudo aqui sobre o apóstolo Paulo. Bora, vamos falar detalhadamente sobre o apóstolo Paulo. Vamos preparar, vamos fazer um dueto aqui. Eu falo um pouco, tu fala um pouco. Barão, o que Paulo passou não foi brincadeira, irmão. Paulo se fingiu até de judeu para ganhar os judeus. Se fingiu de louco para ganhar os doidos. Paulo teve um momento que ele, sabe, teve que se fingir de morto para não morrer. Aprendeu com Davi. Paulo foi apedrejado, irmão. Mas ele não deixou. Paulo estava doente, preso. Mas ele ainda ficou feliz quando alguém chegou para ajudar, pelo menos a escrever. Deus sempre enviou alguém para estar do lado de Paulo, irmão. Muitos abandonaram, mas Deus enviou um Lucas. Deus enviou um Timóteo, um Epafrodito, um Tito. Deus enviou alguém para estar do lado de Paulo. E ele perseverou até o fim. E ele foi que trouxe a revelação de como vai ser a vinda de Cristo. Que vai ser no abrir e fechar de olho. Foi para ele que Deus revelou como é que o nosso corpo vai ser transformado. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós não teremos mais esse corpo mortal que sente dores. Às vezes a coisinha sente dor lá em casa, eu também sinto, eu falo, tá bom, tá doendo, mas eu sei que quando eu for transformado naquele corpo, nunca mais eu terei dor. Por isso que vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Não seja um crente fiel e não vai na onda do crente fiel, irmão. Do crente infiel. O crente infiel quer que todos os crentes fiéis sejam infiel igual a ele. O crente infiel, ele é invejoso com um crente fiel. Ele fica chateado porque o crente fiel ora. Ele fica chateado. Para que tanta oração é essa? Porque não gosta de orar e fica chateado com o outro que ora. Mas para que tanto negócio de Bíblia, tantas horas falando de Bíblia? É engraçado que quando o povo senta lá para assistir lá os negócios da Recolar, o negócio é 2 horas, fica 2 horas assistindo, mas no culto de ensino ninguém tem paciência de vir, porque não, fica lá e fica uma abrição de boca, entra, sai, vem quando está com o menino, às vezes andando e voltando, não fica aquela inquietação do diabo na vida da pessoa, porque a palavra incomoda ele, ou ela. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a mensagem que Deus tem para a igreja. Você é um crente fiel, ou você é um crente infiel? Você tem responsabilidade pelo que foi lhe dado, a responsabilidade da salvação? Você tem responsabilidade na função que foi lhe dada dentro da igreja? Você tem responsabilidade no cargo que foi imposto aqui no começo do ano? Quantas vezes a gente vê pessoas sendo empossadas e nem lembra que ele era aquele cargo, sabe? Que não faz nada se o pastor não ficar pedindo, cadê? São crentes infiéis, irmãos, que não estão nem aí, que pensam que a igreja aqui é brincadeira. É um clube social onde eu vou ver as pessoas. É um encontro ali onde eu vou ver os amigos no final do culto e conversar. Aqui é um lugar de você servir a Deus com fidelidade. Ser exemplo lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, onde você estiver, você vai mostrar o que é a essência de um crente fiel a Deus. Quando fala de fidelidade, alguns pensam que é só dízimo, só oferta. Aquilo ali é o mais fácil, irmão. Entregar dízimo é só tu pegar dessa parte e entregar. Agora, ser fiel é quando passar a mulher mudando no mundo, tu não virar o olho e olhar para ela. Ser fiel é você querer pegar aquilo que não é seu. Ser fiel é você cuidado naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Isso aí que é difícil. Vamos ficar de pé.
agradecer a Deus por essa palavra do céu. Seja um crente fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel conosco e jamais vai nos abandonar. Amém? Vamos orar a Deus. Antes de